Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos. Espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje um programa gravado, né? Peço desculpas aos irmãos, porque pareceu uma oportunidade de dar uma fugidazinha. Nada de grave, é só para poder arejar a mente. E hoje estaremos fazendo essa transmissão gravada. Mas conteúdo novo, tudo bonitinho. Inclusive, até a Cris hoje deu uma descansadinha. A Simone vai trabalhar um pouquinho. Peço desculpa que o vídeo, né, a parte visual, né, não está muito legal. O chroma key não está ajustado mais para mim do que para ela. E acabou não ajudando muito. Mas a parte da voz, a mensagem, está perfeita. Então, vamos agradecer a Deus pela oportunidade que nós temos de estar aqui e entregar em suas mãos a nossa vida. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento, obrigado pela vida, obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos juntos com a família espiritual, esses irmãos que se agregam e se ajuntam para juntos louvarmos a Ti. Senhor, abençoa cada um dos irmãos, fortalece, ilumina e traga tudo de bom para cada um deles. Senhor, entregamos em vossas mãos a nossa vida. Rogamos e pedimos, Senhor, de joelhos, atende a cada um dos irmãos, fortalece a cada um dos irmãos e traga para cada um deles tudo o que precisam, Senhor. Senhor, que essa noite seja maravilhosa para todos e que possamos todos nós, Senhor, juntos fazer essa grande família espiritual, a união dessa família espiritual, ligados pelos laços de luz, ligados pela boa vontade. Abençoado seja cada um dos irmãos. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Caboclo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor e muita luz a todos. Que assim seja e graças a Deus. Boa noite, irmãos. Hoje eu vou falar um pouquinho, faz tempo que eu não venho aqui, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial. Eu sei que, de repente, eu nem vou saber falar muito, porque eu uso, né? Eu uso um pouco, eu não sei usar totalmente. A gente usa para fazer um vídeo, a gente usa para pegar um tema, para escrever. A inteligência está aí. Então, a gente tem que usá-la de forma adequada, né? Inteligência artificial. Mas, eu pedi até para a inteligência artificial me dar uma ajudinha nesse tema. E aí, a gente pensa assim, se a gente for pensar, né? Quando eu, por exemplo, eu era criança, nem se ouvia falar em telefone celular, né? No máximo era telefone. A gente só foi ter, na minha família, a gente só foi ter telefone, sei lá, acho que eu já estava com 13, 14 anos, por aí, 13 anos, acho, 12 para 13. E era uma coisa maravilhosa, que a gente podia falar com a avó que estava longe, com o tio que estava longe, né? E hoje em dia a gente usa o telefone celular para quase tudo, né? Menos para ligar. A gente está usando menos para ligar. E dentro do nosso telefone tem já a inteligência artificial. Nos sites que a gente entra tem o trabalho da inteligência artificial. Então a tecnologia vem avançando cada dia mais, né? Mas, né,
Dan fala muito isso, assim, o pessoal gosta muito de falar assim, no meu tempo que era bom. Poxa, a gente sabendo que a gente tem na mão, a inteligência artificial, ela foi criada pelo ser humano, não foi criada por uma máquina. Então, assim, o ser humano, os seres humanos, já tem as informações, né? A gente pesquisa, a gente tem as informações, e essas informações são colocadas na rede. E a inteligência artificial, ela nada mais faz, até faz além agora, já tem umas inteligências que estão aprendendo a pensar, né? Mas ela faz o quê? De compilar essas informações e trazer para a gente usar. Só que, claro, tem os erros, né? Elas vão se aperfeiçoando de acordo com o que a gente quer saber. Elas aprendem, né, o nosso modo de falar, o nosso modo de pedir as coisas, né? Normalmente você vai colocar ali o seu pedido, você vai colocar a sua função, seu professor, a sua fonoaudióloga, né? Você vai botar o que você quer exatamente e ela vai te dar as ideias de como fazer alguma coisa. Eu quero fazer um bolo, mas eu só tenho isso, isso e isso. Ele vai te dar a ideia. Agora, se o bolo vai funcionar ou não, vai caber a você fazer o bolo para testar, né? E essa tecnologia que vem avançando cada vez mais está assustando muita gente. E tem muita gente também que está caindo em golpes por causa disso também, porque copia a voz, copia a imagem, copia o jeito da pessoa escrever, mas não é inteligência artificial não, tá? Isso aí é gente mesmo fazendo por trás dessas coisas daí, mas usando a inteligência artificial. Por exemplo, para copiar a voz, para copiar a imagem da pessoa e botar a pessoa mexendo a boca, falando, né? Usa essa inteligência artificial. Na visão espírita, né? A máquina, por mais inteligente que ela pareça, ela não possui espírito, né? Ou não tem consciência. Então, o espiritismo define o cérebro, né, seja ele físico ou eletrônico, como um instrumento de manifestação. E a IA reflete a inteligência humana coletiva. Estou lendo aqui o que o que a inteligência artificial me deu. Então, a IA, ela não é a fala de uma pessoa, são vários, né? Ela busca informações na rede inteira. É uma coisa assim, milésimos de segundo. Sei lá se existe uma coisa abaixo de milésimos, mas é muito rápido. E ela pega informações. Claro que ela pode pegar uma informação equivocada, né? Às vezes você pede para ela falar sobre um livro ou uma coisa mais complexa, e ela pode pegar informações que inventaram, pessoas mesmo, a gente inventa, né? A Wikipédia, por exemplo, as pessoas vão colocando informações ali sobre, vamos falar de Simone, não sei nem se eu estou na Wikipédia, acho que não. Botar lá, Simone, aparece meu nome, aparecem as informações sobre mim, se eu já fui citada por algum autor, se eu já fui, né? Estou dando um exemplo meu, mas eu nunca fui citado por ninguém. Mas assim, de que participou, o que estudou, a formação, se é ator, se é atriz, aparece lá em quais novelas que trabalhou, em quais filmes. Então, assim, aí quando eu pergunto sobre fulano, vai aparecer todas as informações. Ele faz um resumo, né? Aí se você precisa de mais informações, ele pergunta, a IA, né? Ela pergunta se você precisa de mais informações. Mas a gente não pode esquecer da nossa inteligência, que ela não é artificial, que ela é uma inteligência que tem que ser desenvolvida. A gente já nasce inteligente, a gente já nasce com os neurônios, já estão dentro da cabeça da gente. Tem a época da poda neural, que a gente nasce com muito mais neurônios do que a gente tem atualmente. Então, assim, a gente vai matando o neurônio, vamos dizer assim, mas não é matando. A gente nasce com muitos. Aí os neurônios começam a se especializar. Então, quando a gente nasce, os nossos neurônios, eles não sabem nem o que eles vão fazer ainda. Aí começa a gente, né, a ter o estímulo auditivo, visual, a mãe tá amamentando, então aí tem o gosto, a gente vai, e os nossos neurônios vão se conectando e vão se tornando especialistas. Tem os neurônios responsáveis pela fala, tem os neurônios responsáveis pela audição, tem os neurônios responsáveis pela visão, tem os neurônios que, é claro assim, eu falo, é só esse neurônio que vai mexer. Não, são várias áreas, mas elas se interligam. E tem aqueles neurônios especialistas ali que juntam com outros especialistas ali, porque para eu falar, não é só o que eu penso e a boca fala. A boca tem que mexer, os músculos têm que se mexerem,
tem que estar no ponto articulatório certinho, aí é a fono falando. Então, assim, a nossa inteligência, ela também tem que ser desenvolvida. A inteligência artificial está aí, vai tirar emprego? Talvez, né? Mas eu não acredito que ela vai tirar empregos que atualmente não são tão necessários. Ela vai melhorar algumas coisas e a gente tem que aprender a conviver com essas mudanças, né? Então, assim, na época que não tinha celular, que eu sou dessa época, a gente tinha que para se comunicar. E Dan até falou na live, acho que foi de segunda-feira, a gente usava carta, cartões, né? Ligava, quando já tinha telefone, ligava, telégrafo, gente, aí a gente entrega a idade, né? Telégrafo, a gente mandava um fax. E hoje em dia você quer falar com uma pessoa que está do outro lado do mundo, você liga, quase ninguém liga. Você manda uma mensagem por uma rede social, você posta um vídeo, o pessoal do mundo todo pode ver seu vídeo. Então, assim, a gente tem que usar o nosso cérebro e essa inteligência artificial da melhor maneira possível, né? Deixa eu ver mais aqui. Então, o nosso desafio... Ah, tá. É o que eu estou lendo mais. A IA, ela, além dela refletir essa inteligência coletiva, né? O princípio inteligente que a gente tem, que o espírito que a gente tem, ela não tem. Ela não tem, porque isso, o nosso espírito é criação divina. E a IA não é criação divina, é criação humana. Deus pode até ter deixado, né, outros espíritos influenciarem nessa criação, eles influenciam mesmo, mas ele não criou. Quem criou foi o ser humano, né? E ele não pode, a inteligência artificial pode ser replicada em qualquer laboratório, mas a nossa inteligência, né, o nosso espírito, a nossa mente, a nossa alma não pode ser replicada em laboratório. Então a gente é criado, cada ser único, e a gente vai se desenvolvendo, a gente vai evoluindo, vai passando, né, para outras vidas. Dan hoje estava falando sobre isso, eu estou gravando na quinta-feira. Então, Dan falou justamente isso, que a gente leva, o espírito vai com as marcas daquela vida, né? A gente vai com as influências daquela vida que a gente acabou de passar. O corpo não. O corpo ficou, o corpo está lá na terra, lá vai, né? Do pó vieste ao pó voltarás. Então a gente volta para a terra, para a gente virar adubo aí para as plantas, para os animais comerem, né? Virar alimento. Mas o nosso espírito segue. Eu falo muito isso com as pessoas, quando alguém falece, eu falo assim, nossa pátria não é aqui, nossa pátria é no mundo espiritual. E aí, a gente pensar assim, a IA tem gente que já está até se consultando com a IA, tipo psicólogo, fala com a IA, namora a IA, chama a IA de meu amor, desse jeito. Porque a carência está grande. Então as pessoas, em vez de ter um contato, né, face a face, ou chegar perto, conversar, ela prefere, de repente, passar para a IA, porque a IA dá menos trabalho, né? O ser humano é bichinho difícil. A gente pensa, a gente fala, pensa uma coisa, fala outra, age de outra maneira. Então, IA não. Ela vai te dar ali a tua resposta, aquilo que você quer ouvir. Às vezes você quer ouvir uma coisa boa, ela vai te falar uma coisa boa. Se ela for para puxar a orelha, você vai ter que pedir para ela te puxar a orelha. E ela tem que ser bem usada. Então a gente tem que aprender a usar. Eu não quero. Então você tem que aprender pelo menos a identificar, por exemplo, um vídeo, quando é um vídeo feito por IA, quando não é, né? Eu vou passar isso para frente. Olha, um leão invadiu uma casa e comeu uma criança. Pode até ter acontecido uma coisa dessa de verdade na vida, só que a gente nota que não é verdadeiro. A gente tem que prestar atenção em detalhes. Às vezes, um detalhezinho, a gente descobre que aquilo dali não é verdadeiro. E antes de passar, né, os vídeos, eu achei legal. Prestar atenção que às vezes quando é IA, a maioria dos vídeos que eu assisto, quando é IA, está escrito IA pequenininho, ou na informação, ou se for embaixo do vídeo, tem, quando é Instagram, por exemplo, está lá, produzido por IA, ou tem um IA não sei o quê. Sempre tem alguma coisa que leva a gente a prestar mais atenção naquilo dali. Tem muitos vídeos rolando aí, circulando na internet que são falsos, como já tinha antigamente. Só que aí eles faziam mesmo o vídeo na mão, dava um trabalho danado. Agora você faz, eu quero um vídeo de uma girafa voando. E vai aparecer uma girafa voando. Eu quero um vídeo
de um gato falando, vai ter um gato falando, você só vai fazendo os ajustes e vai ter. Então, assim, a gente tem que parar de acreditar em tudo que a gente vê, em tudo que a gente ouve, pesquisar mais, né? Ir mais a fundo. E o nosso desafio moral em relação ao espiritismo é o uso da tecnologia, né? Ele deve ser pautado no progresso moral. Então, assim, para que ele veio? Para a gente usar de qualquer forma? Não, para a gente usar da melhor forma possível, para poder nos ajudar a nos desenvolver, né? Evitar o desemprego, aí a gente tem que pensar assim, a IA vai tirar a vida, vai tirar, por exemplo, professores que a gente não acaba nunca, não. Estão acabando os professores que querem ser professores. As pessoas não estão muito para essa área. Mas eu acho que essa área, por exemplo, não vai acabar tão cedo, eu não acredito. Mas a IA está ajudando a gente a dar aula, ajuda a gente a montar plano de aula, né? Quem sabe usar, né? Ajuda a gente a montar vídeos, ajuda a gente a organizar a semana, o que a gente tem que dar em relação. A gente pega, bota os conteúdos lá dentro que a gente tem que trabalhar, organiza para gente. Gente, quem sabe usar não tem melhor. Só que a gente tem que aprender justamente isso. Quando usar, o porquê usar. E tentar não nos desumanizarmos, vamos dizer assim. Não ficar só usando as mídias, só usando as coisas. Só usando computador, só usando celular. Né? A gente às vezes está sentado no banco usando o celular, a outra pessoa está ali na frente da gente, a gente está falando com a pessoa pelo celular, né? Dando, olha só que legal, não sei o que, manda para a pessoa. Pô, olha aqui, mostra junto no mesmo celular, olha que legal isso. Aí ri junto. Para que você manda para a pessoa está rindo do lado de lá e você está rindo do lado de cá. Então, assim, celular é bom, mas a gente tem que saber como usar. E a inteligência artificial também. Tá? Então, assim, eu sei que não tem muito a ver com o espiritismo, mas a gente tem que pensar que não tem aí um fundo espírito. A IA não tem consciência. Ela tem a inteligência, justamente é artificial. São colocados muitos dados nela para poder ela conseguir fazer as coisas que ela faz. E a nossa inteligência não. A nossa inteligência vem sendo criada, né? Desde que o nosso espírito foi criado, a nossa inteligência vem sendo montada dentro do nosso espírito, né? Ela vem sendo criada, desenvolvida, tanto é que a cada dia mais as crianças estão nascendo mais espertas, mais inteligentes. Por quê? A gente já passou por aquilo dali, às vezes a gente já aprendeu uma língua rapidinho. Por quê? Já tinha aquilo ali, aquela matriz, já estava lá no meu DNA, vamos dizer assim, já estava lá guardadinho. Então a gente tem que agradecer a Deus por essa criação, mas a gente tem que saber dosar, quando usar, como usar. Inclusive o celular também, que eu já falei isso várias vezes. Celular, computador, as mídias. E ver mais um outro, né? Participar mais, conversar mais tete a tete, assim, ó, cara a cara, tá bom? Apesar de que a gente está usando aqui uma fonte, né? Que é justamente de distância, mas é assim a gente consegue conquistar quem está mais longe, quem não está podendo estar perto. Mas quem puder estar perto, a gente tem que aproveitar enquanto está perto. Né? Porque depois que você for, gostava tanto de fulano. Vai nas redes sociais, fulano, vou sentir sua falta, mas passou um ano inteiro sem ir na casa do fulano, passou um ano inteiro sem dar um oi, até pelo telefone. Oi, fulano, você está bem? Mas quando fulano foi, eu vou morrer de saudade. Você era tão bom, você era tão boa. Então, assim, vamos procurar, né, a quem nos conhece, a quem a gente gosta, dizer que a gente gosta mesmo, mandar mensagem, você está bem? Às vezes não você está bem, você está bem, a pessoa já fica tão feliz, poxa, fulano lembrou de mim, e manda um emojizinho, de vez em quando manda alguma mensagem. Eu sei que assim, é muita gente que a gente conhece, nem todo mundo a gente tem o contato também, mas quando a gente vê a pessoa na rua, pelo menos um sorriso, tá tudo bem, tá precisando de alguma coisa, né? Oferece um ombro amigo aí, tá? Então, assim, a gente vai se despedindo aqui. Que Deus continue com vocês, que a paz do Senhor continue com a gente. E que assim seja, graças a Deus. Muito bom, né, ter a Simone de volta. Uma mensagem muito
muito própria e propícia, né, para esse momento. Então, vamos ver agora o livro Sinal Verde. O André Luiz fala um pouco sobre nossas reuniões sociais. Vamos ver o que ele tem a dizer e vamos refletir sobre essa colocação. Leitura do livro Sinal Verde, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Capítulo 41. Reuniões sociais. A reunião social, numa instituição ou no lar, deve sempre revestir-se do espírito de comunhão fraterna. Sempre que o espinho da maledicência repontar nas flores do entendimento amigo, procure isolá-lo em algodão de bondade, sem desrespeitar os ausentes e sem ferir aos que falam. As referências nobres sobre pessoas, acontecimentos, circunstâncias e coisas são sempre indícios de lealdade e elegância moral. Ignore em qualquer agrupamento quaisquer frases depreciativas que sejam dirigidas a você, direta ou indiretamente. Evite xistes e anedotas que ultrapassem as fronteiras da respeitabilidade. Ante uma pessoa que nos esteja fazendo o favor de discorrer sobre assuntos edificantes, não cochiche nem boceje, que semelhantes atitudes expressam ausência de gabarito para os temas em foco. Nunca desaponte os demais, retirando-se do recinto em que determinados companheiros estão com a responsabilidade da palavra ou com o encargo de executar esse ou aquele número artístico. As manifestações de oratória, ensinamento, edificação ou arte exigem acatamento e silêncio. Jamais rir ou fazer rir fora de propósito nas reuniões de caráter sério. Aproveitar-se cada um de nós dos entendimentos sociais para construir e auxiliar, doando aos outros o melhor de nós para que o melhor dos outros venha ao nosso encontro. Bem interessante, né? Um manual de educação e etiqueta para que nós possamos, né, nos ambientes de reuniões, seja qualquer reunião, né? Seja um almoço de domingo em casa, seja uma brincadeira entre amigos. Nós temos perdido um pouco desse. Eu não sei, eu vou aqui fazer uma reflexão. Os antigos, eles costumam dizer que nós perdemos um pouco tal coisa, nós não temos noção. Eu vou fazer diferente. O momento que nós passamos é um momento diferente. É olhar com a visão de um entendimento de um novo momento. Para os meus olhos, hoje eu vejo um grande desrespeito. Pessoas rindo, brincando durante algo que é mais solene. Tive a oportunidade de ver o Divaldo aqui em Rio Bonito e percebi que havia um grupo que ficava na retaguarda, que realmente não participava diretamente. Então, eu estava nesse grupo em uma das vezes, e é interessante como se desligam completamente lá do convidado, né? As pessoas que estavam lá no grande salão também, umas se notava pelos olhos que estava acompanhando, né, o narrador na sua preleção, mas outras cutucavam e comentavam sobre isso, comentavam sobre aquilo, e falavam sobre tal coisa. Eu achei muito interessante essa visão. De novo, para mim, pessoa, Dan, é algo desrespeitoso. Mas, como ser humano, eu entendo como um sinal dos tempos. Aí vem aquela frase célebre, né? Na minha época, quando era pequeno,
Nós estamos enfrentando uma grande mudança. Nós antigos, às vezes, nos escandalizamos com determinadas situações. Hoje eu até conversava com minha esposa, chegando em Niterói, eu vi uma cena que me agrediu os olhos. E eu não vou comentar, fiquem tranquilos, mas é algo sem qualquer tipo de parâmetro. E eu fiquei profundamente sentido. Porém, ao mesmo tempo, eu sei que no mundo é repleto disso. Eu apenas não tinha visto ainda. Eu apenas não tinha compreendido que estava tão perto de mim. E igual a violência. Todos falamos em violência, olhamos na televisão, ficamos ansiosos, não sei o quê. Mas nunca aconteceu nada conosco. Guerra no Rio de Janeiro, luta de fuzil, de não sei o que lá, a guerra lá no Oriente Médio. Mas aqui do lado da gente, o máximo que tem aquelas confusõezinhas, até o dia que acontece. E a gente entra naquele... Se antes era ansiedade, agora é medo. Puro medo. Calma, eu sei que o tema é reunião. Eu só quero colocar o ponto de que a percepção da vida mudou. Então estamos todos nós vivendo mudanças de pensamentos, de percepções. Bom ou ruim, não cabe aqui um juízo de valor. O que cabe observar. Um outro exemplo. Certa feita eu fui numa palestra e a pessoa palestrando, e eu estou vendo outras rodando dentro do salão, sai para beber água, volta e não sei o quê. Eu tenho TDAH e isso me incomoda. Primeiro, já me incomoda eu querer prestar atenção numa pessoa e ter outras circulando. E segundo, é a questão do interesse. Porque também fui convidado já para fazer uma palavrazinha numa casa ou na outra ali. E, de novo, se eu estou conversando, falando alguma coisa, e há aquela movimentação, me distrai. Quem frequenta a reunião presencial nota muitas vezes que eu estou de olho fechado sempre, porque se eu ficar de olho aberto, eu me perco. Então é uma forma de eu poder até me reajustar. Mas eu notei que está cada vez mais frequente esse tipo de comportamento. Talvez seja assim agora. Talvez a regra tenha mudado. Não sei, eu não tenho como cravar ou dizer que isso é melhor ou pior. De novo, sem opinião. Porque a minha opinião ela não vale, nesse sentido, para coisa. Porque quando incomoda muitos, nossa opinião talvez possa ajudar. Mas quando incomoda um ou a poucos, a maioria não vai mudar para agradar um grupo pequeno. Então, eu percebo essa mudança de comportamento. E óbvio, toda vez que eu até converso com minha esposa, toda vez que a gente é convidado para alguma coisa, eu já vou com aquele espírito aberto, tranquilo, de que até me assusta. Teve um outro lugar em que era uma disciplina fenomenal. Mas outros lugares, a gente, inclusive quando tem jovens, né, a coisa fica bastante
agitado. Vamos usar esse termo. Então, dito isso tudo, entendendo essa nova realidade, o André Luiz traz uma cartilha desse tempo em que não vão falar sobre costumes. Ele não toca. O interessante no mundo espiritual é isso. Eles entendem que é o link também que eu estava para fazer, que todos esses sentimentos que eu tenho de que isso é assim, essa, ele não toca. Ele vai no cerne da questão. Não é essa balbúrdia ou essa... Não balbúrdia não, mas essa descontração. Essa descontração que vai colocar aquela reunião mais séria, digo numa questão espiritual, em risco, em xeque. Mas sim os ânimos com que nós enfrentamos. Eu ouvia muito o Vicente falar disso, que às vezes chega na casa espírita uma pessoa, uma roupinha, que a gente sabe que não está dentro daquele entendimento para aquela ocasião. A pessoa, por si, acostumada com outro ambiente, talvez não tenha entendimento, não importa. Mas o pior, olha só, as vibrações mais negativas não vêm da pessoa. Vêm dos outros que estão olhando e criticando aquela pessoa. E Vicente uma vez narrou exatamente isso. Comentou sobre um irmãozinho que veio de uma determinada maneira e falou assim, olha, ele está tranquilo na cabeça dele, se sente um pouco incomodado com as pessoas olhando, mas os verdadeiros algozes, às vezes, eram aqueles mais antigos dentro da casa. A ouvir, né, de algumas pessoas, gente, isso me irrita muito, as pessoas não terem essa noção. E você pode, dentro de uma reunião, André Luiz toca exatamente nesse ponto. Então, uma reunião social numa instituição, no lar, instituição qualquer uma, pode ser uma casa espírita, pode ser um bar, pode ser um clube, é uma instituição, tá certo? Nada mais, você vai falar de bar no meio, são reuniões sociais. Mas o que tem a ver o bar, o clube, com uma reunião espírita? Não, olha o título, reuniões sociais. Lembra, qual é o cerne? Nossa atitude, o nosso comportamento. Seja numa casa espírita, numa casa católica, numa casa evangélica, num templo budista, dentro de um clube, dentro de um bar, porta. Não, mas a pessoa pode ir num bar? Por que não? Mas o local não é bom. Não é o gosto da pessoa. Vamos olhar com carinho o que o André Luiz nos diz para tomarmos cuidado. Qualquer um desses ambientes, todas essas reuniões, esses essas aglomerações têm que ser feitas num espírito de comunhão fraterna. Aqui cabe uma coisa bem interessante. Existem reuniões sociais que têm um cunho mais de um compromisso social do que uma reunião social. Então vamos botar aqui de lado, por exemplo, tem um casamento, uma festa de 15 anos, em que você precisa estar lá por ser parte da família, não sei o quê, mas não é o local que você gosta de ir. Mesmo assim, olha lá, vestir-se do espírito de comunhão fraterna.
Não vamos, não vamos nos perder nesse sentido. Sempre que alguém te cutucar, sempre que alguém for dar aquela brincadeira, vamos, não sei o que lá, não sei o que, você se recolhe, fica na sua, dá aquele sorriso, tudo bem. E não guarda, não leva para o coração. Essa é uma frase que eu tenho ouvido bastante aí. Não leva para o coração. Porque eles não entendem o mal que aquilo faz. E também nós não devemos fazer isso com outras pessoas. Mas eu só brinco com quem eu gosto. Se você gosta, por que você fala uma coisa dessa? Não, não machuque ninguém. Mesmo que seja um desafeto seu. Já viu como é tão legal? Se você não tem nada de bom para falar, a gente fala sobre outros assuntos. Vamos falar sobre o clima, vamos falar sobre outras situações que também não sejam polêmicas e não criem desconforto. Vamos falar sobre filhos, vamos falar sobre trabalho, né? As lutas. Vamos desvirtuar, vamos sair daqueles assuntos espinhosos. Vamos falar amenidades. Isso, quando não temos algo bom para falar. Quando temos algo que seja bom, ou temos um conjunto bom e algo ruim, e forçamos, né? Focamos na coisa boa, uma pessoa fica agradecida. Uma pessoa se sente até mais companheira naquele momento. Então, presta atenção quando você vê pessoas naquelas brincadeiras que você sabe que não está falando mal de alguém, está fazendo uma brincadeira jocosa com outra pessoa, brincando com a roupa, brincando com, não sei. Isso não é algo legal. Se não é bom falarem de você, também não é bom você falar de alguém. Imagine sempre o lado contrário. E ele toca aqui aquilo que eu estava comentando. Chamado uma pessoa para falar alguma coisa, e a pessoa fala, e aquilo é cansativo. Eu sei que todos nós andamos cansados. E quando o assunto não é bom, a gente começa a bocejar. Eu sei. Mas é uma falta de respeito tão grande com a pessoa. É uma falta até de compaixão. Novamente, a gente vai aos lugares, né? E normalmente é no domingo de manhã para fazer uma preleção, conversar um pouquinho. Realmente, almas cansadas. Você nota pelo semblante da pessoa. Passou a semana toda numa luta muito grande. Domingo, aquele dia de tirar o pezinho do lodo, né? Dar uma descansada, a pessoa se compromete e está lá na casa espírita a receber aquele irmão que vem de fora. E aquela conversa boa, tranquila, um ambiente favorável. A pessoa dá aquela pescada, dá aquela bocejada, mas você pode se sentir desrespeitado, você pode achar que é até deselegante. Mas se você olhar o esforço que aquele irmão fez para estar ali, você já se sente recompensado. Você já se sente grato pela tudo que ele fez. Tenhamos sempre isso. Uma coisa muito importante que eu também já vi nesses lugares. Eu observo bastante, tá, gente? Não porque eu sou fofoqueiro. Não estou fofocando porque eu não estou botando nome de ninguém, nem locais. É só constatação. Já
presenciei cenas do tipo: irmãos na plateia falando, poxa, o camarada está falando uma palavra errada. Poxa, o assunto não é interessante, o jeito dele falar é horrível. A dicção dele... Se o jeito, a dicção, a forma é horrível, por que você não foi lá? Você, que eu digo, a pessoa que estava reclamando, tá, gente? Porque a pessoa que está reclamando não foi lá e fez. Colocar a cara. Ah, mas eu tenho vergonha. Ele também tem. Você acha que ele, com todas as dificuldades, ele sabe que não é capaz disso? E ele foi lá e fez. É interessante. De novo, não é puxão de orelha, é apenas uma reflexão. É valorizar o trabalho daquele irmão. Pode estar feito, pode estar capenga, pode não ser o melhor, tudo bem, mas foi a pessoa que estava lá para fazer. E eu vou mais ou menos pegando, para a gente não perder muito horário, né? Então, ele tá aquele risinho, aquelas brincadeiras fora de hora, isso aí não é legal, tá? Não é legal. Aproveite todo o ambiente que você está. Eu já ouvi isso no passado e eu sempre repito. Nós somos o nosso cartão de visita. A forma como nós nos comportamos, como nós falamos, o nosso timbre, nossa altura de voz, a forma como nós... Eu tenho esse jeito de ficar com a mão balançando, isso aí, às vezes, atrapalha outras pessoas. É algo que eu não vou dizer que eu tento desfazer, mas ao mesmo tempo eu tento minimizar. Então, cuidado. Ada, mas quer dizer que eu não posso ser eu mesmo? Você está satisfeito consigo? Você é a melhor versão que você acredita ser? Perfeito. Então, se você acha, continua. Não é deboche. Muito pelo contrário. Estou sendo honesto, estou sendo sincero. Ninguém é obrigado a mudar porque não quer mudar. Mas, se você já está incomodado, se você acredita que você pode mudar de alguma forma, sabe, não seja essa uma grande oportunidade de olhar a vida de uma maneira diferente. Gente, é o meu jeito de falar. Não estou aqui fazendo, como é que se diz? Diminuindo ninguém. Não é isso. Eu estou refletindo junto com vocês. Eu faço isso comigo muitas vezes. Tudo isso que eu falei para vocês, eu já passei por isso, eu já fiz isso. Do contrário, também, eu já me peguei reclamando de determinadas pessoas e na minha cabeça vem, por que você não vai lá e faz? Então, eu fico tranquilo no meu coração que eu não estou dizendo que você fez isso, aquele fez aquilo. Estou dizendo as minhas percepções, as quais eu já passei, as quais eu também já vi. Estando dos dois lados, a gente tem uma percepção melhor das coisas. Não quer dizer que a gente saiba, mas a gente percebe melhor. Então, fui uma vez a uma festa de casamento. Vou colocar aqui. Não foi a uma, não foi a várias. É umas duas festas me chamaram muita atenção, mas é normal. O pessoal prepara aquelas mesas de doces, docinhos, né? Não sei o quê. E toda hora vai e fica mais ou menos todo mundo cercando aquilo ali. Quando acabaram as fotos, todo mundo já fez o que tinha que fazer, pode pegar, né? Mas só falta se jogar em cima da mesa. Em 2 casamentos que eu fui,
eu vi algo que eu fiquei, como diz o pessoal na rua, fiquei perplexo. Havia pessoas, e não é casamento de pessoas humildes, grosseiras, não. Pessoas com bolsas bonitas, abrir a bolsa e fazer o rapa. Eu olhei assim, essas pessoas esquecem que foram convidadas, que os noivos trabalharam duro, trabalharam caro, para proporcionar um ambiente maravilhoso, e as pessoas se portam de uma maneira tão desagradável. Nessa época, eu já não comia mais doce, e não porque eu quero, não, porque meu organismo já não está mais aceitando. E eu, talvez, muito provavelmente, eu fosse uma dessas pessoas, porque os doces eram muito bonitinhos mesmo, e, ao que as pessoas falavam, eram muito gostosos. Então eu digo para vocês, não façam como eu faria. Tenham respeito, tenham zelo, tenham carinho. Ah, mas eu vou ficar sem comer. Esse texto é um texto maravilhoso que fala para a gente como nos comportar. Até mesmo dentro de uma festa, de um casamento. Não sejamos nós os estraga-prazeres. Sejamos nós aqueles que sustentam o ambiente e deixam o ambiente mais alegre. Um ambiente descontraído, vamos ficar alegre, vamos brincar, sem aquelas farpas que são capazes de trazer um desentendimento, principalmente quando há bebida alcoólica envolvida. Os ânimos ficam muito exaltados, abaixa a temperatura, abaixa a pressão, porque cada um de nós carrega o cartão de visita. E é assim que nós somos vistos. Então, vamos à nossa parte espiritual, mediúnica espiritual. Quem não colocou, se quiser colocar um copinho d'água para magnetizar, fica à vontade. Então, durante a música, os mentores estarão dando um passe, estarão recolhendo os irmãos que necessitam de ajuda. E você fixe sua mente no passe, receba todo o tratamento que você está buscando. Uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Ouvindo o que eu falei, ela me olhou,
ouvindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia, Eu sei que eu dormiria. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por esses momentos tão alegres e tão felizes que passamos. Senhor, ajuda-nos a compreender as situações, a viver esses momentos, a vencer as dificuldades. Senhor, aqui estamos, de joelhos, rogando que ouça a nossa rogativa. Nos ajude a enfrentar todas as dificuldades, que possamos entender e possamos aprender com todas as situações que nós vivemos. Que essa noite cada um de nós possa ser visitado pelo anjo consolador. Que possamos receber as bênçãos espirituais, libertando-nos, Senhor, ajudando-nos a nos desenvolvermos, a sermos felizes. E rogamos, Senhor, que esteja sempre ao nosso lado. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Maria Moreno, Caboclo Aroeira, nosso irmão Maria Moreno, a nossa proteção querida, a permissão para encerrarmos nossos trabalhos dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo
impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muito amor, muita luz. Que a nossa Mãe Santíssima, o glorioso Santo Antônio de Pádua, nos abençoe, nos ilumine e nos fortaleça sempre. Que assim seja, e graças a Deus.